São. Glória a Deus. Cumprimento a todos nesta tarde, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste final de tarde compartilhar a palavra de Deus, o qual mesmo nos fala que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Palavra esta qual vivifica o homem, a qual esquadrinha os pensamentos e corações do homem, a qual tem o poder de limpar, purificar o homem, de saciar a fome da alma do homem. Palavra esta qual a palavra nos fala, dizendo que nos últimos dias homens teriam fome, sede, mas não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra nos relata que nos últimos dias a verdade seria escassa. A verdade ela estaria pouco no mundo, pois a verdade liberta. Ao contrário, a mentira ela aprisiona o homem. E é essa verdade que eu quero anunciar hoje. O texto se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu, Senhor, disse isso, que eu fiz, diz o Senhor. Neste texto de Ezequiel, o qual escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo 37, nos relata de uma visão que o profeta teve, o qual ele fala que veio sobre ele a mão do Senhor. Boa tarde. E transportou um vale, o qual ele relata ter visto muitos ossos. Ele relata que esses ossos estavam secos. E a palavra nos fala, aqui ao ele relatar, ele diz que o Senhor Jeová mandou ele profetizar sobre esses ossos, para que se formasse carne, pele, e logo após ele foi ordenado a profetizar sobre o Espírito, para que o Espírito de Deus entrasse sobre aqueles corpos mortos e os vivificasse. Estes ossos
e são comparados à casa de Israel, são comparados ao povo de Deus. Povo este que tinha sido levado cativo pelos babilônios. Povo este que tinha sido aprisionado em uma terra que não era sua, que tinha tido a sua terra tomada por inimigos. Então nós olhamos um pouco atrás da história, um pouco antes disto, dessa profecia, dessa visão que o profeta Ezequiel teve, nós podemos ver que Deus ele dava oportunidades para o seu povo de Judá se arrepender dos seus pecados. Nós podemos ver que Judá ele tinha oportunidades. Deus ainda insistia com o seu povo, mas o seu povo não queria ouvir a voz do seu Deus. Este povo, a palavra relata como um povo duro de serviço, o qual matava os profetas, matava e apedrejava os que lhes eram enviados. Até que um dia a palavra relata, com misericórdia de Deus, ela chegou até um ponto a qual aquele povo teve que ser levado cativo, porque um dos resultados da desobediência do povo foi o cativeiro. Muitas coisas levaram o povo de Israel ao cativeiro, mas acredito que uma das principais foi idolatria e desobediência com seu Deus. Este povo era um povo o qual ele conhecia a verdade, dizia ter o Senhor Jeová como seu Deus, mas desobedecia às ordens e à lei de Deus. Acredito eu que não tenha sido diferente nesses dias. Muitos não querem obedecer esta palavra, a palavra de Deus. Palavra essa qual é a verdadeira e não há nela mentira alguma, porque ela é a verdade. Este povo ele estava indo contra as leis e ordenanças de seu Deus. Deus abençoe. Estava a desobedecer os mandamentos do Senhor. E a desobediência aos mandamentos do Senhor, o resultado é a ruína, a morte, o cativeiro, como aconteceu com o povo de Israel. Logo após terem sido levados lá no cativeiro, o Senhor falou com eles. Aliás, já tinha falado antes com eles que o seu cativeiro duraria 70 anos. Porém, o povo de Israel, a palavra nos fala que eles tinham caído na incredulidade, não acreditavam mais que era possível voltar a essa terra. Este povo tinha tido a sua fé morta, estavam mortos na fé. Eles não só estavam mortos ou desunificados quanto a sua nação, mas também estavam sem saber o que fazer. No cativeiro, na incredulidade, este povo, agora ele é falado por Ezequiel. Agora Ezequiel, no meio de todo esse panorama, ele tem uma visão, a qual dá uma esperança ao povo de Israel, ao povo de Deus. Agora Ezequiel tem uma visão, a qual ele vê um vale de ossos secos. Ossos secos nós poderíamos aqui interpretar como a morte, como algo que não tem vida, como algo que não tem mais esperança de vida, como algo que já não pode ser mais vivificado. Mas a palavra nos fala que para Deus não é impossível.
Então ele fala: o seu profeta profetiza a estes ossos secos, para que eles venham a crescer a carne, e para que eu estenda sobre eles a pele. Quantas das vezes nós, seres humanos, nos sentimos como um pedaço de caco, como um osso seco, o qual já não tem mais esperança, como alguém o qual já não tem mais valor, já não tem mais esperança para a sociedade. Porém a palavra fala que para Deus não é impossível. E a palavra chega a relatar no livro de Jó que ainda há esperança para a árvore cortada. Ao ponto de vista humano, uma árvore que já foi cortada não teria mais oportunidade de crescer. Mas a lógica do homem sempre é que morreu, acabou. Não tem mais esperança para aquele que já caiu. Muitos caem e não conseguem se levantar. Mas Deus é aquele o qual vivifica o homem, vivifica os ossos secos e transforma num grande exército, transforma digamos, um batalhão para pelejar contra o inimigo. O povo de Israel se sentia assim, precisava de um milagre. Somente um milagre poderia tirá-los daquele jugo de escravidão, daquele jugo de cativeiro no qual eles se encontravam. Aos olhos dos homens era impossível alguma coisa acontecer. Mas Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra então nos fala que logo após Ele fazer crescer a carne, colocar pele, fazer com que toda a matéria do corpo se restaurasse, Ele faz com que o Espírito venha sobre aqueles ossos, sobre aqueles corpos, aliás. Agora, o Espírito de Deus, Ele vem e vivifica, porque quando nós lemos a palavra, ela nos fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é o que vivifica o homem. O Espírito é o que traz uma renovação completa ao homem. Aqueles corpos já estavam ali restaurados, mas de nada adianta um corpo intacto se não tiver vida. Assim o homem, ele pode ter por fora uma casca de aparência bonita, ele pode ter por fora roupas bonitas, um exterior, aparência impecável, mas se por dentro não está o Espírito do Senhor, este homem é morto. O Espírito é o que faz com que o homem ele venha a ser vivificado, porque o Espírito de Deus ele está na palavra, e é esta palavra que vivifica o homem. Muitos não querem ouvir a palavra, mas é porque já estão mortos dentro de si. Aquele que está morto, ele não quer ouvir da vida, a menos que Deus faça algo. Isso é outro ponto importante. O homem, ele para ser vivificado, ele tem que querer ser vivificado. Ele tem que acreditar nas promessas de Deus, acreditar naquilo que Deus falou, determinou, de obedecer e pôr em prática. Porque uma fé a qual não obedece, essa não é fé. A fé, ela vem junto com a obediência. Por isso que o povo de Israel, antes de ir para o cativeiro, eles até podiam dizer que tinham fé, até podiam aplaudir com as palmas, com as mãos, até podiam louvar com seus lábios, até podiam fazer seus votos.
com Deus, até podiam sacrificar no altar, até podiam dar o melhor cordeiro, o melhor sacrifício, mas se a sua vida não fosse entregue como sacrifício, eles estariam mortos, continuariam mortos. E foi por isso que o povo de Israel foi para o cativeiro. Porque eles não obedeciam, diziam ter fé, mas não tinham as obras. Diziam ter fé, mas não obedeciam. Diziam ter fé, mas não tinham fruto nem o caráter. Se vem ao caso de um cristão, o povo de Israel é como o povo de hoje em dia. O povo que se diz ser de Deus. É um povo o qual ele, antes de ir para o cativeiro, ele dizia acreditar em Deus. Dizia ir todos os domingos ao culto. Dizia fazer os votos. Dizia não faltar a um culto sequer, mas não tinha obediência à palavra de Deus. Jesus ele falou, aliás, o profeta Samuel ele falou na palavra para Saul, mais vale obedecer do que sacrificar. Deus ele se agrada muito mais na obediência dos seus filhos. Quem sabe nós muitas das vezes andávamos como ovelhas desgarradas, como ovelhas que desobedeciam ao seu pastor. Mas esta ovelha, ela precisou ser trazida de volta para o caminho pelo seu pastor, o qual deu um puxão de cá, um puxão de lá, usou a vara, o cajado e trouxe de volta a ovelha. Este cajado, esta vara é a palavra de Deus, a qual instrui o homem, a qual aponta o erro do homem para que ele não venha errar. Quando Deus ele aponta o erro, quando Deus ele mostra no que o homem está errado, não é para morrer, não é para matar o homem, mas sim para que ele venha se converter. A palavra ela fala, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa. Deus se agrada muito mais que o homem se arrependa do que ver um ímpio morto. E ímpio não é somente aquele que está no mundo. Muitas das vezes o ímpio também está na congregação dos justos.